Olá alunas do curso de Serviço Social, sejam todos bem-vindos à disciplina de Estágio em Políticas Públicas. Bom, eu sou o professor Rodrigo e estarei aqui hoje fazendo uma orientação sobre a atividade 1. Quero primeiramente dar as boas-vindas para vocês, né, que vocês agora iniciam essa fase do estágio, né, o estágio presencial. Sei que é um momento de muita gente está bem ansioso para começar, e realmente assim, nós começamos com o estágio de políticas públicas, conhecendo um pouco mais sobre esse processo de ensino e aprendizagem no campo prático e como as políticas públicas, né, é o campo de atuação do profissional de serviço social, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a atividade 1, né, e falar como que a gente pensou, então, em trazer essa atividade para aproximar você, aluno, dessa prática profissional que a gente tanto quer que vocês, então, passem a exercitar, tá certo? Então, nesse primeiro momento, pessoal, vocês têm aí a proposta da atividade, tá certo? Nós pensamos, então, aproximar você de um caso real, né? Pensando nas situações de emergência e calamidade pública que vários estados do Brasil vêm enfrentando, né? Nós citamos aí os estados da Bahia, os estados de Minas Gerais, que passam por situações de emergência por conta das chuvas, né? Deslizamento, várias famílias que estão em situação de desabrigados, né? De um outro momento, nós também trouxemos, então, outras reportagens que retratam aqui mais para o lado sul do Brasil, centro-oeste, regiões, por exemplo, como no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, onde as situações de emergência são por conta da seca, da escassez de água, né? Então, pensando nessas situações e demais diversidades, né, demais situações de desastre, calamidade que vem acontecendo, né, por todo o Brasil, nós pensamos então em como pode ser feita a atuação do assistente social, né, junto à Defesa Civil, na implementação e na execução dessas políticas públicas para o atendimento às vítimas de calamidade, de uma situação de emergência, né? Entendendo que, pessoal, o assistente social não é um mero executor das políticas públicas. Lá na nossa aula ao vivo nós vamos entender então como que se dá esse processo e como que as políticas públicas então são formuladas e implementadas pelo profissional de serviço social, tá certo? Então ali mais à frente vocês têm então, né, as situações reais, né, dos casos aí que a gente está trazendo para vocês, as reportagens, né? E aí a gente começa então lá pensando então e considerando essas informações, quais são então essas competências e as responsabilidades que o assistente social pode ter então diante do atendimento a essas vítimas, tá certo? E aí a gente vai querer que vocês falem um pouco dos procedimentos que podem ser adotados para o atendimento dessa vítima, tá certo? Então, o que a gente pensou? Em ajudar vocês a montar um plano municipal de atendimento às vítimas de emergência e calamidade pública. Então, a proposta da atividade começa assim. Imagine, então, né, que você é um assistente social do seu município, recém-contratado, está chegando lá nesse primeiro momento, e aconteceu uma situação de calamidade, uma situação de emergência lá no seu município, tá certo? Então, como que a gente vai poder elaborar algumas ações para o atendimento a essas vítimas, tá certo? Então, eu vou pedir para que vocês agora me acompanhem lá no formulário padrão da atividade. O professor está colocando aí na tela para facilitar para vocês, tá certo, pessoal? E nós vamos começar, vamos acompanhar aqui junto com o professor para facilitar para que vocês tenham uma boa compreensão de como que a gente pode responder então essa atividade, tá certo? Então, lá tem um cabeçalho, fala um pouco, né, o layout lá, plano de atendimento às vítimas de emergência e calamidade pública, e aí eu já pergunto logo de início, qual é o nome do seu município? Né? Informa o nome do seu município aí para a gente conhecer um pouco mais, tá certo? Ali, pessoal, num primeiro eixo, vocês vão trazer os dados demográficos do seu município, tá certo? Então, você é o assistente social do seu município. Então, professor Rodrigo, mas como que eu faço para fazer o levantamento desses dados? Pessoal, nós temos dois meios. Aqui ficou bem claro e isso está na orientação lá, tá? Vocês podem fazer o levantamento desses dados demográficos por meio de uma
consulta bibliográfica, tá certo? Que pode ser por meio do site da prefeitura, por meio do site das políticas de assistência social do município, né? Vocês podem ter acesso a algum documento na prefeitura, vocês podem procurar a secretaria, pode ser de campo, professor, posso ir a campo? Posso procurar lá? Posso entrar em contato com o pessoal para saber, né, dados do meu município? Pode. Nós temos o site aí do IBGE, que também traz várias informações de todos os municípios do Brasil. Tá certo? Então, pode fazer o levantamento lá, por exemplo, pessoal, o município, o estado onde está localizado, quantidade de habitantes, né? Quais são as famílias tradicionais que vocês atendem aí? Qual é o público específico da assistência social do seu município? Tá? Faz um breve relato ali de quem são essas famílias mais carentes ou quais são as famílias que o seu município atende, tá certo? E você pode ali apontar, o professor está trazendo ali em vermelho algumas orientações, né? De quem são essas famílias, se existe algum alto índice de vulnerabilidade, né? Quais são as vulnerabilidades desse município, tá certo? O segundo eixo que nós vamos começar a trabalhar ali, então, ele vai falar um pouco sobre a gestão legal, administrativa e orçamentária. O que a gente está pedindo ali para você? Pessoal, aponta ali para a gente, por exemplo, como que vai ser essa atuação do profissional junto à Defesa Civil, né? Iniciamos o plano tratando, então, o que o assistente social, de que forma ele vai planejar a atuação a essas vítimas de violência. Vamos colocar no papel isso, então? Olha o que vocês podem fazer, e o professor traz algumas dicas do que vocês podem colocar neste eixo. Olha lá, pessoal. Pode procurar a lei específica, se existe alguma lei específica municipal para atendimento à vítima de emergência e calamidade pública no município. Vocês podem falar um pouquinho se existe alguma lei orçamentária que já garante algum recurso para o atendimento a essas vítimas, tá? Vocês podem apontar lá para a gente, por exemplo, como que vai ser a atuação desse profissional e, por exemplo, de que forma pode ser mapeada essas áreas de atendimento, se for numa situação de uma área rural ou se for dentro da cidade, como que vocês pretendem fazer, tá? Um segundo eixo, lá o terceiro eixo, né, ele vem falando da vigilância socioassistencial, né? Como um assistente social, ele vai trabalhar, então, com os dados específicos do município. Ali você pode apontar, por exemplo, quantas famílias você pretende atender neste plano, né? Você pode citar, por exemplo, como seria a atuação da gestão da administração pública nesse sentido, né? Como que vocês pretendem planejar essas ações, né? Por exemplo, levantando uma demanda real. Olha, a demanda real que se tem nesse momento por exemplo, vamos pensar lá, é um desastre, é uma calamidade por conta das chuvas, né? Vamos pensar que a gente vai por esse viés aí da nossa pesquisa. Então, de que forma? Como que vai ser o levantamento de dados específicos desse trabalho? Vai ser por visita? Vamos fazer cadastramento? Como que vai dividir as equipes, né? Como que vocês pretendem chegar ao local de atendimento da vítima? Quem que vai fazer essa parte prática? Vamos colocar isso no papel? Por exemplo, quem são essas famílias que foram atingidas? Nós temos lá, por exemplo, um diagnóstico de quem são essas famílias, né? Identifica o teu público-alvo que está sofrendo a violação, está sofrendo a situação de calamidade naquele momento, tá certo? Até coloco ali para vocês, né? Se é grupo tradicional que foi atingido, quem que foi atingido, em que determinado território foi atingido, né? Ali, ó, um outro eixo bem legal, trabalho social com famílias e indivíduos. Pessoal, aqui vocês vão apontar quais serão as práticas desenvolvidas com as famílias, com os indivíduos que sofreram, tá? Então, mas de que forma? Apresentando quais serviços vão ser ofertados de curto e a longo prazo para essas famílias. Então, vamos pensar lá, olha, nós temos o equipamento do CRAS, né? Então, o CRAS vai prestar atendimento às famílias da proteção básica, né? De que forma? Vamos ver quais são as doações que chegaram, né? O que se pretende, por exemplo, pensar lá nos serviços do CRAS, um atendimento prioritário lá, documentação, né? A família que perdeu a documentação. Ah, Rodrigo, lá na minha cidade tem CREAS, tem Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Você pode citar o CREAS, você vai falar das oficinas que tem, você vai falar dos atendimentos especializados a essas vítimas, tá certo? O Centro POP, Centro Dia. Então, assim, você vai citar esses serviços, né, que tem prioritários ali para o atendimento às vítimas de violência. Nesse primeiro momento, esses serviços com relação à assistência social, tá certo? Ali, ó, um outro eixo,
benefícios socioassistenciais e transferência de renda. Quais benefícios socioassistenciais ou de transferência de renda o seu município possui para fazer o atendimento a essas vítimas? Até o professor colocou ali, por exemplo, nós temos municípios que fornecem, lá na lei municipal, né, de benefícios eventuais, nós temos a lei lá, municípios que podem mandar lona, que ofertam eternite, cobertores, utensílios de cozinha, material de higiene pessoal, cesta básica, como o pessoal conhece, alimento, né? Tem municípios, por exemplo, ali do sul do Brasil, que fornece até a lenha, quando acontece alguma situação de calamidade ou de emergência, de muito frio, né? Então, até o professor cita aí para vocês. Como que vai ser o atendimento, pessoal, o acesso dessas famílias a essa transferência de renda? Vamos pensar? Cadastro único vai até a localidade? Ou essas famílias vão ser atendidas aqui? Vai ser em formato de mutirão? Como que vai ser? Apresenta para nós aí como que vai ser. Olha lá, o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial. Tem municípios que têm até um auxílio emergencial já destinados com recurso específico para atender essas vítimas, né? Então, como que vai ser, né? Como que vai ser o cadastramento dessas famílias? Conta pra gente aí. E por último, pessoal, nós temos ali o acolhimento, né? E a possibilidade de ofertar o acolhimento para essas famílias e indivíduos que passaram por a situação de estarem desabrigados ou desalojados. Então, lá no teu município tem casa-lar? No teu município tem casa de passagem? Tem albergue? Tem alguma casa-abrigo? Conta aí pra gente. De repente ela não faz parte, professora, a gente até tem um sistema de acolhimento aqui, mas ele não faz parte, por exemplo, dos serviços públicos de atendimento. Ele está vinculado a uma igreja, ele está vinculado a uma organização não governamental, uma associação de moradores. Você vai citar qual é o trabalho que já existe aí no seu município, tá certo? E aí, você vai dizer para a gente também, nesse último eixo, como que vai ser, então, a articulação e a intersetorialidade das demais políticas públicas no atendimento a essa vítima. Então, você vai poder citar as políticas públicas de saúde, de educação, de assistência, de transporte, de infraestrutura, de saneamento básico, segurança, serviços públicos de forma geral, né? Então, quais políticas vão poder atender? Quais profissionais? Como que vai ser esse atendimento? Olha, articulação intersetorial de todos os setores, de todas as políticas públicas do município, tá? Traz essa informação para a gente, procura aí trazer um plano bem legal de como você acha que deveria ser, então, se não existe no seu município, articula aí, como que poderia ser, então, né, esse trabalho social desenvolvido por esses atores sociais, tá certo? E, por último, lá nós temos a referência bibliográfica. Professor, eu precisei citar um artigo ali da lei, precisei citar, por exemplo, lá do site da prefeitura, coloca lá para a gente, procura, referencia de onde que você tirou aquela informação. Isso é muito importante para a gente, tá certo? Então, ó, o professor traz aí algumas últimas informações, tá? Tudo que está nesse formulário padrão da atividade, o professor já está dentro das normas da BNT, mas é importante que você preste atenção lá, ó, para que você apague tudo que estiver em vermelho, né? Essas orientações aí não foram feitas para que você dirija em formato de pergunta e resposta. Ah, tem uma pergunta ali que o professor colocou, vou colocar a resposta. Pessoal, não é isso. Aquilo ali é apenas para direcionar, tá? Vai servir para que vocês comecem a entender o que vai em cada item daquele eixo, tá certo? Uma dica importante que o professor vai dar aqui nesse vídeo, olha só. O professor está disponibilizando lá para vocês, no material extra, um documento chamado Diretrizes para a Atuação da Política de Assistência Social em Contextos de Emergência Socioassistencial. Pessoal, esse livro, esse caderno de orientações do governo, ele é muito importante e ele vai te ajudar nessa atividade. Por quê? Esses 6 eixos que vocês viram aí, a forma com qual vocês vão desenvolver eles, ele também tem, e ele está especificado nesse livro, a partir da página 23. Então, a partir da página 23, você vai ver que cada especificação dessa, cada eixo que o professor traz aqui, ó, por exemplo, da gestão legal administrativa orçamentária, da vigilância socioassistencial, do trabalho social com as famílias, então vocês vão ver. Olha que bacana. Como que ele pode ser desenvolvido aí no texto de vocês? Uma outra coisa importante, pessoal, que a gente não pode esquecer.
esse material de vocês é um texto dissertativo que vocês precisam apresentar de 2 a 4 laudas, tá? Então, procurem estabelecer, tá? Bem certinho, não precisa ser muito extenso. O que a gente quer é conhecer um pouco da sua realidade, conhecer um pouco do seu conhecimento sobre políticas públicas, tá certo? E eu tenho certeza, pessoal, tenho certeza que vocês vão gostar muito de desenvolver essa atividade. Essa atividade foi pensada com muito carinho, tá certo? Por todos os professores. Olha que bacana. Isso aqui trata-se de um projeto integrador, né? Então, hoje aqui dentro da política pública, você vai entender quais são os serviços, programas e equipamentos que podem atender as vítimas de uma possível situação de emergência e calamidade pública aí do seu município. No próximo estágio, você vai ter a oportunidade de conhecer, por exemplo, o terceiro setor e conselhos gestores, né, a forma da participação social no atendimento a essas vítimas, dos conselhos, né, como que fica essa questão dos orçamentos, das leis, o que existe no município, como pode ser criado, tá certo? Então, olha que bacana. A Unicesumar, os professores da Unicesumar aproximando você da prática profissional. E, pessoal, eu conto com a colaboração de todos, tá certo? Professor, estou com alguma dúvida, ficou uma duvidazinha ali. Assiste esse vídeo de novo, manda mensagem para os alunos. Eu sei que vocês têm os grupos aí de WhatsApp, vocês têm os grupos que vocês conversam e se conectam. Pessoal, é muito importante que vocês compreendam bem como que deve ser elaborado essa atividade, tá certo? Manda aí já, o professor Rodrigo deixou um videozinho lá pra gente, vamos assistir porque tá legal, tá bacana e tá fácil de fazer essa atividade. Quero ver todo mundo tirar 10 nessa atividade, hein, gente? Posso contar com vocês? Tenho certeza que sim. Ó, atentem-se às aulas ao vivo também. O professor vai estar dando várias dicas de trabalho, várias dicas, nossa, muito bacana de como que a gente pode trabalhar dentro do setor público, dentro das políticas públicas, os equipamentos, os serviços, né? Então, assim, ó, gente, essa aula tá show de bola e eu conto com a presença de todos vocês, tá certo? Ó, um grande beijo, um grande abraço, professor Rodrigo, e até as nossas aulas ao vivo. Tchau, tchau, pessoal.